Então, pessoal, o debate sobre a desoneração da folha de pagamento continua. O governo não abre mão desse item específico e quer fazer uma chantagem com o Congresso Nacional para colocar outra coisa, outro tributo em cima da mesa. De forma bastante cafajeste, o Haddad falou que não, o governo não está criando imposto nenhum, não está aumentando imposto para ninguém, né? Mas aí tem um problema da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, porque isso aqui está sendo colocado como uma compensação para a manutenção da desoneração da folha de pagamento nos próximos anos, né? E embora que o Jacques Wagner, o senador, pois é, esse cara aqui, o líder do PT no Senado Federal, é que pegou a relatoria desse item aí, né, dessa discussão sobre a desoneração da folha de pagamento aí, parece que está se encaminhando para um finalmente. Infelizmente que não é bom, caiu no colo de um petista. Ele falou que a CSLL, esse acordo aí, né, essa compensação, vai ficar de fora do acordo da desoneração. Mas será? Não é bem assim, porque há uma previsão de um gatilho para isso aqui, para disparar a cobrança extra dessa contribuição social sobre o lucro líquido, até porque o próprio Jacques Wagner tinha falado alguns dias atrás que todo mundo sabe por onde o debate da desoneração da folha de pagamento vai passar. Justamente sobre esse ponto, vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro, eu tenho que repetir aqui, eu falei no outro vídeo sobre o tema aqui da reforma tributária, a sacanagem do governo Lula de fazer o orçamento para esse ano, considerando que a folha voltaria a ser onerada para esses 17 setores que hoje têm esse benefício. Porque lá em meados do ano passado já se sabia ou já se podia prever que o Congresso Nacional manteria isso, como foi mantido em outras oportunidades. Não tinha indicação nenhuma de que a desoneração da folha de pagamento ia acabar em 2023. Então o Congresso, como já era esperado, manteve isso por mais 4 anos e ainda assim o governo Lula colocou no seu orçamento o valor que seria arrecadado com a reoneração da folha no decorrer de 2024 e planejando para os anos seguintes. Também uma sacanagem muito grande, porque isso está sendo usado para forçar algum tipo de compensação de receitas. O governo sabia que isso iria acontecer, né? Então ficou aquela queda de braço com Congresso aprova, o Lula veta, aí o Congresso derruba o veto do Lula. Aí o Lula entra com uma medida provisória, desdizendo a lei aprovada pelo Congresso. O Congresso devolve a medida provisória para o governo Lula. E aí o governo aciona o STF, o negócio cai magicamente no colo do Cristiano Zanin, o advogado do Lula, e ele dá um prazo, então, depois de suspender por completa a desoneração, fez um capeteiro com isso, voltou atrás e deu um prazo aí para que o governo e Congresso Nacional acordassem uma compensação para algo que nem deveria ter sido colocado no orçamento para começo de conversa. Olha a sacanagem que virou essa história aqui, proposital, é claro, né? Mas, então, isso tem sido conversado, tem um prazo para isso ser analisado e acordado entre os dois poderes. Caso nada seja feito, o Zanin vai voltar aí com a suspensão da desoneração da folha de pagamento com efeitos imediatos, eventualmente retroativos, porque o Brasil é o país em que o passado, nem mesmo o passado está garantido, né? Mas então, o que foi conversado a esse respeito? A questão da contribuição social sobre o lucro líquido. Já falei em outro vídeo aqui também que isso nem deveria existir. Imposto nenhum deveria existir. É fato. Agora, pensando com um olhar estatista, com a mente estatista, né? E considerando o que a lei tributária diz no Brasil, outra coisa que ninguém liga, né? Aqui no Brasil não se respeita nada, engraçado, leis estatais, você tem lei eleitoral que não é respeitada, lei trabalhista, né? Os juízes decidem a revelia do que a lei trabalhista manda, não basta a empresa seguir a lei, ainda assim ela vai ser condenada por alguma coisa da cabeça de algum juiz, e lei tributária muito menos, né? Porque não deve existir no Brasil bitributação.
Ou seja, o governo cobrar tributos sobre sobre o mesmo fato gerador, né? Então cobra-se duas vezes em cima de uma mesma coisa. E aí é claro que você tem que se perguntar, né? Mas caramba, e o PIS e o COFINS que incidem sobre o mesmo fato gerador, que é o faturamento da empresa, isso aí não conta, né? Pois é, cheio dessas coisas no Brasil, cheio dessas maluquices. Mas veja que a CSLL, tal como o imposto de renda de pessoa jurídica, incide sobre o lucro da empresa, né? Tirando bancos e instituições financeiras em geral, isso aqui, a alíquota disso é de 9%. Então, você tem 15% a 25% do imposto de renda incidido sobre o lucro e mais 9% da CSLL, né? Isso não é bitributação? É bitributação. Ah, não, mas um é imposto e o outro é contribuição. Que se dane o nome. O que é determinado é que não pode haver bitributação, tributar duas vezes. E na definição do que é tributo, aqui na lei tributária brasileira, contribuições e impostos são classificados como tributos. Então, é bitributação. Acabou, não tem o que se discutir, logicamente falando, mas o Estado está cagando para isso, né? Então, como que haveria compensação da folha de pagamento com base na CSLL, aumentando isso aqui, aumentando essa alíquota, né? Então, o pessoal pensou em fazer um gatilho para isso, né? Olha que maravilha. E olha como isso aqui vai ser uma desgraça no longo prazo. Isso aqui me dá ódio quando eu vejo esse tipo de ideia legislativa, né? Porque o que eles estão conversando aqui? Qual que é a ideia? É o meio termo, não é chegar e aumentar a CSLL de uma vez. Porque isso aqui na prática vai ser uma redução dos lucros das empresas. E aí é redução do lucro do reinvestimento, é redução do lucro da distribuição de dividendos, uma tragédia completa de forma geral, né? Isso aqui tem um pouco de problema até com o governo, por quê? Por conta da questão dos bancos, né? Das instituições bancárias aqui que pagam 21% de CSLL e as instituições não bancárias, as financeiras, 15%, né? Então, o que acontece? Tem a chamada cunha fiscal, né, que é embutida na captação de recursos, nos preços cobrados de juros aí, para empréstimos financeiros, e a CSLL responde por 30% disso aí. Então, se houver uma alta nesse percentual aqui, vai haver uma alta também no valor cobrado das empresas, piorando aí o crédito, né? Fazendo com que ele fique mais difícil do que ele já é hoje por conta da alta taxa de juros e tudo mais. Qual que é a conversa dos senadores aqui tratando desse tema com o governo, né? A princípio, o que eles colocaram é que ficou de fora do acordo da desoneração, porque o Congresso Nacional tinha dado algumas sugestões para compensar a desoneração, por exemplo, o tal do cardápio aqui, né? O refis, que é o refinanciamento das multas de agências reguladoras, repatriação de recursos, atualização de ativos, depósito de recursos judiciais abandonados e o pente fino do BPC. Então, a ideia, a proposta que foi concebida, que é o que tudo indica e que vai ser votada, isso vai ser a primeira etapa da compensação. Se for suficiente para compensar a desoneração da folha de pagamento, então a coisa vai parar por aí mesmo, né? Agora, se não for suficiente para compensar, entra o tal do gatilho da CSLL, que é uma cobrança em cima desse valor aí, né? Então, supostamente aqui, né? Supostamente ficou fora do texto a CSLL. Só que se ficou acordado aqui no fio do bigode pelos parlamentares. Vai vendo isso aqui, né? Então, se isso não for suficiente em 2024, eles vão acionar esse gatilho. Se ainda este ano ou no ano que vem, não dá para saber. Tem o problema da noventena também dos impostos aqui e tudo mais, né? Qual que seria a ideia inicial? Fazer um escalonamento desse aumento, né? Então, aqui, a ideia, o valor máximo que poderia aumentar é 1 ponto percentual, né? Aumentar mais 1% desse valor cobrado, ou alguns dizem 0,8%, mas isso aqui seria escalonado até chegar nesse limite. Então, se aumentou aqui, por exemplo, 0,25% e já cobriu
a questão da compensação da desoneração da folha, então para aqui mesmo, né? Se precisar, vai aumentando mais até chegar no limite aqui. Então veja que o governo vai avançar nos lucros das empresas do setor privado. Para quê? Para cobrir os seus gastos, para cobrir o seu rombo. Olha só que safadeza é isso. E se você tiver um gatilho desses aqui, meu amigo, estabelecido na forma da lei, que não vai cobrar só o que for necessário. A dívida, o rombo estatal, vai subir sempre para usar esse 1% aqui da CSLL. Isso é garantido, o Estado vai aumentar os débitos, os custos, as despesas ao longo dos próximos anos, porque é a tendência natural, avançando sobre o lucro das empresas. Quem falou que o lucro é seu, meu amigo? Você trabalhou, você pagou todos os impostos, pagou os fornecedores, os funcionários, a depreciação do seu material, o risco da atividade envolvida, todos os custos, e sobrou um dinheirinho para você, isso não te pertence, meu amigo. Passa para cá, para o governo, essa fatia aqui, porque o governo tem que bancar a sua farra. Volto a dizer, essa história de contar com os recursos da reoneração da folha nem tinha que estar no orçamento para começo de conversa. O governo fez uma sacanagem colocando isso aí e agora está o preço que vai ser pago para todo mundo. Ah, não necessariamente vai acontecer. Se abriu a possibilidade, meu amigo, mais cedo ou mais tarde esse aumento de impostos vai vir. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.